Diante de tantos conflitos que os índios estão vivendo no Brasil, como podemos considerar a posição deles na evolução da Terra? Eles estarão presentes quando estivermos no mundo regenerado? Primeira coisa que a gente precisa considerar é que não é obrigatório, pelo fato de você ter uma comunidade indígena, que todos os espíritos que compõem essa comunidade, obrigatoriamente, eles sejam tipicamente espíritos indígenas. Nós temos dentro das coletividades indígenas, basicamente, dois grupos de espíritos. Os que são realmente indígenas, que são aqueles que vêm acompanhando o natural processo evolutivo do planeta, aprendendo, se desenvolvendo, crescendo, e temos dentro deles outros que não são indígenas de fato. Eles são antigos exploradores dos indígenas, agora renascidos entre eles para perceber o que fez. Então, o que ocorre? Quando eu tenho uma determinada coletividade que eu agrido, que eu tento desconstruir, que eu tento anular, que eu ataco, que eu odeio, que eu tenho algum tipo de movimento de desamor, eu me inscrevo na lei de causa e efeito para aprender a respeitar essa cultura. De que modo? Renasce dentro dela. Então, quando você tem determinadas pessoas que desrespeitam determinados valores de algumas culturas, isso não estou me referindo só a indígenas, mas qualquer cultura na Terra, que alguém se levanta para odiar um outro grupo, ele está se inscrevendo para no futuro fazer parte dela. Então, quando você tem uma comunidade indígena, alguns dos componentes dela são os seus antigos exploradores que agora estão lá dentro. Como que a gente sabe que são eles? Eles costumam, mas não é obrigatório, eles costumam não ser adaptados à vida indígena. Eles costumam, por terem uma vivência muito maior em termos da inteligência, da sagacidade, a se apresentarem como líderes. Eles costumam gostar muito daquilo que a comunidade externa à comunidade indígena possui. Os bens materiais das grandes cidades os atrai de maneira muito forte. E eles costumam ser profundamente revoltados contra todos que os agridem, porque, na verdade, ele está ali para esse processo mesmo, para aprender a respeitar e a ter uma relação de maior dignidade com essas populações. Mas o que você pergunta é se essas pessoas vão ficar ou não no planeta, numa condição de transformação da Terra. No Livro dos Espíritos, a questão 176 da obra, afirma que os mundos são solidários entre si. Então, quando se diz que o mundo é de provas e expiações, não é que todo mundo é provas e expiações. Uma boa parte, uma grande quantidade é provas e expiações. Mas tem um pouquinho que é mundo ditoso, um pouquinho, e tem um pouquinho que ainda é provas e expiações que está lá para trás, e tem uma coisa muito pouquinha, que é de mundo primitivo praticamente inexistente. Então, eles deverão permanecer no planeta? Sim, principalmente os que são componentes das sociedades indígenas e que não são espíritos que estão por ali de um processo natural de crescimento, mas sim por um fenômeno expiatório. Esses têm mais chance de permanecerem em comunidades assim, numa próxima existência dentro da Terra, ou até serem reingressos na sociedade não indígena. Agora, entidades muito primitivas, características efetivamente de mundos primitivos, aqueles que ainda não sabem plantar, aqueles que não conhecem a escrita, que têm ainda dificuldade com o domínio do fogo, que a gente tem, de repente, na Terra, comunidades muito pouquinha, mas tem, e esses vão ser menos frequentes, porque não há mais um objetivo da presença deles, embora os mundos sejam solidários entre si, eles estarão mais tipicamente acomodados nos próprios mundos primitivos e nos mundos de provas e expiações. Os mundos de regeneração deverão ter muito menos a presença desse tipo de personagem na nossa sociedade, mas a própria cultura indígena poderá vir fazendo um progresso no sentido de se tornarem mais capazes
de compreender as coisas que lhes circundam, sem necessariamente adotar a postura que os chamados homens brancos, os chamados civilizados possuem. Vou fazer aqui uma imagem, mas não quero que ninguém tome isso em absoluto. No filme Avatar, o povo que vivia em Pandora não tinha os confortos tecnológicos, mas nem por isso tinham abandonado a sua cultura original.